Muito bem, novamente aqui estamos para darmos continuidade aos nossos estudos semanais sobre a família, que é a temática das nossas lições da Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre do ano de 2020. E estaremos comentando hoje sobre a lição número 8, de 16 de fevereiro do ano de 2020. Apesar de ser um domingo de carnaval, mas para que não haja descontinuidade aos assuntos que estamos trazendo à tela todas as semanas, hoje estaremos comentando sobre o desafio da criação dos filhos. E o nosso manual de estudo, a nossa revista da escola, tem como título A Família Natural segundo os valores e os princípios cristãos. Comentarista, Bispo Abner Ferreira. E também, como sugestão, estamos introduzindo assuntos pertinentes às lições que estamos comentando aqui. O nosso livro, O Padrão Bíblico para a Família, é um excelente livro de consulta e que também serve de referência para que vocês possam dar prosseguimento aos estudos das nossas lições. E o nosso texto áureo de hoje, ele está em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Salomão escreveu assim: Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, escrevi um capítulo inteiro que trata exclusivamente sobre este assunto, educação de filhos. E na página 117, eu registrei que os pais são mestres que instruem os seus filhos, pois o lar representa a primeira escola. A introdução do ensino da sabedoria é parte integrante do currículo da vida. Os filhos aprendem imitando os bons exemplos de seus pais. E as primeiras impressões serão implantadas por toda a vida na mente deles. E a verdade aplicada da nossa lição diz que a primeira convivência social do ser humano tem início na família. Por isso, os lares cristãos precisam ser um ambiente saudável para os infantes. Ainda em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 117, eu escrevi que Charles fez declarações acerca da importância da criação de filhos em um lar cujo ambiente esteja envolvido em uma atmosfera essencialmente espiritual. Quão felizes são os filhos que crescem sendo ensinados de acordo com a boa doutrina. É por isso que jamais se esquecerão do bom ensino, porque a força do exemplo é o melhor método da educação. E os nossos textos de referência estão no capítulo 1
capítulo 11 do livro de Deuteronômio, versículos 18 a 21. E o versículo 18 deste capítulo 11, está assim registrado: lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam. No capítulo 6 do livro de Deuteronômio, Moisés descreveu sobre o grande mandamento, destacando as leis mais importantes. Nele aparece o mandamento que Jesus disse ser o essencial entre todos. No versículo 6, Moisés advertiu aos israelenses para que não deixassem de ensinar tais leis aos seus filhos, repetindo-as em casa e fora de casa, ao deitar e também ao levantar. E no versículo 19 do capítulo 11 do livro de Deuteronômio, Moisés registrou assim: e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. A recomendação é: lembrem, não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Está provado cientificamente que a base para um bom desenvolvimento é o vínculo afetivo que a criança deve manter com a mãe, o pai e os familiares. Quando existe um ambiente acolhedor, a criança tem a oportunidade de crescer de maneira saudável, desenvolvendo ao máximo suas habilidades. Quando há carência de estímulos no ambiente familiar, a criança poderá crescer com um retardo no desenvolvimento intelectual. E Deus instruiu Moisés a esse respeito. Ele disse assim: não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Um ambiente com estímulos suficientes, de acordo com o padrão bíblico para a família, facilmente acelerará o processo de crescimento e de aprendizagem. E no versículo 20 do capítulo 11, diz assim: e os escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Novamente, a advertência de Moisés. Lembrem sempre, a todo instante. O grande pesquisador das fases do desenvolvimento cognitivo infantil foi Jean Piaget, psicólogo que se interessou pelo estudo do raciocínio das crianças. Dos 2 aos 7 anos de idade,
A criança já possui capacidade do pensamento representativo, isto é, a criança gera representações da realidade no próprio pensamento. É isso que possibilita a aprendizagem da fala. O pensamento representativo permite o desenvolvimento do pensamento lógico. É nesse estágio que a criança começa a entender o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Daí a observação de Salomão. Instrui o menino no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Quem está instruindo seu filho nessa fase tão importante para a aprendizagem do ser humano? As redes sociais? Os jogos com suas mensagens subliminares da internet? E o versículo 21 do capítulo 11 está assim escrito: assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Segundo o relatório da Unesco, é preciso repensar a educação como ferramenta essencial no desenvolvimento sustentável. Está provado que a educação é o motor que move o mundo. A educação precisa ser a ferramenta para o desenvolvimento, formando seres humanos com as habilidades necessárias para a construção de um mundo melhor. E isso Deus já havia advertido a Moisés. Não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Para que vocês possam viver muito tempo na terra. Vida longa na terra é sinal de prosperidade. Prosperidade é sinal de boa educação, cujo plano de desenvolvimento educacional deve ter os padrões bíblicos para a família como sustentáculo da célula máter da sociedade. E no tópico número 1, o bispo Abner deu por título o seguinte: Filhos, herança do Senhor. O pré-requisito exigido por Deus aos pais é a guarda dos mandamentos do padrão bíblico para a família, a fim de que os ensinem aos seus filhos. A criação e a educação dos filhos é de responsabilidade dos pais, não da escola e nem da igreja. Salomão escreveu que os filhos são um presente do Senhor, pois eles são uma verdadeira bênção. No Antigo Testamento, ter muitos filhos significava
ter muitos braços para o trabalho no campo. Filhos davam segurança financeira e também serviam de apoio aos pais. O lar tem por obrigação ser a primeira escola de uma criança. E no subitem 1.1, o bispo Abner vai falar dos filhos como dádiva divina. A missão de criar filhos foi dada por Deus aos pais. Difícil missão, mas gratificante no final. Filhos são herança do Senhor. Pais responsáveis e que temem a Deus são pessoas que possuem uma visão ampla a respeito dessa mordomia que lhes foi outorgada pelo Senhor. Crianças são criaturinhas totalmente indefesas que dependem da atenção, dos cuidados e do apoio dos pais. Ser pai é muito mais do que gerar filhos. Pai é aquele que acompanha a criança desde a sua gestação até a formação adulta, dedicando-se no ensino e no zelo de direcionar-lhes o caminho a seguir. E no subitem 1.2, o bispo Abner vai falar dos filhos como flechas nas mãos dos pais. O Salmo 127 mostra-nos que a segurança e a prosperidade são consequências da bênção do Senhor. Segundo o propósito divino, os filhos são verdadeiros presentes de Deus que devem ser cuidados, preparados e alvo de investimento na sua formação como cidadãos do céu. Somente assim poderão contribuir para que a família seja um ambiente de conforto, segurança, bem-estar e responsabilidade. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 110, eu escrevi que educar requer um esforço e muito trabalho para montar um projeto de vida em que é necessário ter bem definido os objetivos traçados e os métodos capazes de atingi-los, a fim de que os resultados esperados não sejam imprevisíveis. A Bíblia indica o caminho preciso, relatando como exemplo a educação e o desenvolvimento do menino Samuel, onde se pode encontrar o padrão bíblico na educação dos filhos e suas consequências, conforme escreveu em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 4 a 8. E no tópico 1.3, o título é Filhos, a continuidade da história. Há muito tempo li o livro de Érico Veríssimo, cuja obra As Aventuras de Tibicuera traduz esta ideia.
O livro diz assim: os filhos de Tibicuera continuam. O filho é a continuação do pai. E teu filho e teu neto terá descendentes, e teu bisneto será bisavô de um homem que continuará o espírito de Tibicuera. Biblicamente falando, é notória a preocupação de Deus para que os pais transmitissem os preceitos divinos a seus filhos, a fim de que esses o fizessem da mesma forma com as futuras gerações, dando continuidade à formação de famílias comprometidas com o Senhor e o seu propósito de ter um povo especial na terra que viva em perfeita comunhão com Ele. Nestes dias de tantas diversidades que ocasionam déficits de atenção, que nós possamos lembrar dos mandamentos do Senhor e guardá-los em nosso coração, a fim de não deixarmos de ensiná-los aos nossos filhos. Precisamos fazer discípulos em nossa própria casa para que se cumpra nas famílias da igreja o texto do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13, para que possamos viver em paz e segurança. E no tópico 2, o comentarista Bispo Abner traz por título o relacionamento entre pais e filhos. Os filhos crescem e se casam, constroem novas famílias e levam na bagagem tudo aquilo que aprenderam na casa de seus pais. Daí, a responsabilidade dos pais é ensinar-lhes o caminho do respeito, dos limites e da honra. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 114, eu comentei que desde criança, Samuel começou a se sentir útil na obra de Deus, pois seus pais investiram na vocação do filho, capacitando-o para o exercício adequado da função de sacerdote. A educação geral e religiosa fora de suma importância na formação do caráter de Samuel. Tudo isso contribuiu para que ele recebesse uma educação de primeiríssima qualidade. E no subitem 2.1, o título é: Pais devem impor limites aos filhos. Na educação da família moderna, os pais perderam totalmente o domínio sobre os seus filhos, já que, desde cedo, não foram disciplinados e não tiveram regras a seguir. Os filhos precisam seguir normas e os pais devem estabelecer limites e corrigi-los com justiça. Muitos pais trocam presença na educação dos filhos por presentes. Agradá-los sem estabelecer limites não irá habilitá-los para enfrentarem a realidade da vida. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, nas páginas 114 e 115, eu escrevi que
A obediência representa um dos princípios básicos do temor ao Senhor Deus. E Samuel desenvolvera bem tudo isso. Seus pais tiveram cuidado para que ele fosse orientado na verdade e não tolerasse o engodo e a mentira. Samuel adquiriu grande reputação como profeta, tendo em vista a excelente educação recebida desde a sua infância. Através dele, foi introduzido o ofício de profeta em Israel e tudo quanto Samuel profetizava, Deus fazia acontecer. No subitem 2.2, vamos falar dos filhos que têm o dever de respeito para com os pais. O maior exemplo de um bom filho é o próprio Senhor Jesus. Ele é o modelo do filho que teve um bom relacionamento com os seus pais, como o respeito e a honra. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos 2 e 3, está escrito assim: como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Subitem 2.3 fala dos filhos obedientes aos pais no Senhor. O apóstolo Paulo enfatizou no capítulo 6, versículo 1 de sua carta aos Efésios, que o dever cristão dos filhos é prestar obediência a seus pais, porque isso é correto. Na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 20, Paulo tratou do mesmo assunto e afirmou que Deus gosta disso. E no tópico 3, o bispo Abner vai falar dos pais conscientes de sua responsabilidade. O bispo Abner Ferreira escreveu que é preciso resgatar o ensino bíblico da responsabilidade dos pais na educação de seus filhos. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 117, eu assinalei que abandonar a velha natureza, metaforicamente, é como mudar de roupa. E essa mudança alude à transformação de caráter. É esse homem vestido de novo que deve ser imitado por seus filhos. A Bíblia põe sobre os ombros dos pais a responsabilidade de disciplinarem os seus descendentes, conforme o capítulo 4 do livro de Provérbios, versículos 1 a 4. E no subitem 3.1, o comentarista vai falar de pais como pessoas inspiradoras. Os pais devem inspirar seus filhos não somente no aspecto intelectual e profissionalizante, mas deve prepará-los para que estejam aptos a lidarem com as adversidades da vida. Tal atitude
exige consciência da importante missão de educação dos filhos de maneira integral, conforme Moisés disse ao povo. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando deitarem e quando se levantarem. E o subitem 3.2. O título diz que os pais devem planejar momentos com seus filhos. Nesta vida moderna, cada vez mais acelerada, quanto tempo os pais têm dedicado aos seus filhos? Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Salomão escreveu que tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. É saudável que os filhos cresçam tendo lembranças de momentos aprazíveis que passaram com os seus pais. Augusto Cury, psicólogo e também psiquiatra, um dos grandes escritores brasileiro, em um de seus livros, escreveu que um bom pai não é aquele que nunca perde a paciência, mas é aquele que dialoga muito com os seus filhos, que tem prazer em entrar no mundo deles, que não os deixa de lado de fora da sua história. E no tópico 3.3, o título diz sobre os pais transmissores de exemplo e de segurança. Paulo, em sua carta, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, lembrou ao seu companheiro que sua fé sincera é a mesma fé que sua avó Lloyd transmitiu à sua mãe Eunice e que, por sinal, transmitira-lhe também. Eunice era uma judia convertida ao cristianismo, apesar de o pai de Timóteo ser um pagão. Mesmo depois de casados, os pais precisam orar por seus filhos. A Bíblia diz que Jó levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamentos. E concluindo, aprendemos com a lição de hoje que a missão desafiadora na criação de filhos requer dos respectivos pais atitudes que contribuam para o crescimento e o pleno desenvolvimento dos filhos diante da sociedade e do Senhor. E que o Espírito Santo capacite a família cristã para que possa estar preparada para habilitar seus filhos, tornando-os cidadãos responsáveis e uma geração que sirva verdadeiramente o Senhor. Na próxima semana,
nós estaremos estudando sobre o poder de Jesus para transformar a família. E mais uma vez, não sendo redundante, mas quero recomendar o meu livro Padrão Bíblico para a Família. Eu desejo que vocês, cada um de vocês, o tenha como subsídio para procurar enquadrar-se no padrão bíblico que Deus estabeleceu para a família. Você poderá adquiri-lo na livraria da Cadevre, nossa igreja bem próxima ali à rodoviária Francisco Torres de Volta Redonda, ou mesmo encomendá-lo através do pastor Zezinho, responsável por esta página no Facebook. Ou, se preferir, através do meu endereço eletrônico lourildocosta@gmail.com. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir.